Doutora, vamos falar agora sobre a questão do diabetes nesse tempo aí de pandemia, nesse cenário de pandemia, né? E gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão aí dos diabéticos, né? Como se comportarem nessa pandemia, por exemplo, né? O tratamento sendo feito aí para o diabético, para que ele não precise de um atendimento hospitalar, né? Porque devemos dar atenção ao diabetes nesse momento? Bom, Marcelo, por que a gente deve dar atenção? Porque nós temos 1 em cada 11 adultos que tem diabetes. São aproximadamente 415 milhões de pessoas em todo o mundo que têm diabetes. E em 2017, a Federação Internacional de Diabetes estimou que 8,8% da população mundial na faixa etária entre 20 e 79 anos de idade, vive com diabetes. Em 2045, esse número subirá para 628 milhões, ou seja, 1 em cada 10 pessoas terão diabetes. E 90% dessas pessoas com diabetes tipo 2 e 10% delas com diabetes tipo 1. No Brasil, nós temos aproximadamente, em 2017, tinha aproximadamente 12,5 milhões de pessoas. E prevê um aumento para 2045 de 63%. Ou seja, nós vamos pular para 20 milhões de pessoas com diabetes. Então, nós temos que dar muita atenção, porque é quase 10% da população que tem diabetes. E o que é mais triste ainda é que metade dessa população tem diabetes e não sabe que tem. Metade dessa população está sem diagnóstico. Isso é o mais triste. Então, assim, tem muita gente andando por aí sem saber que tem diabetes. A pessoa não sabe, né? A pessoa não fez nenhum exame, não fez nenhum teste glicêmico e ela não tem essa informação, é isso? Exatamente. E para que a gente tenha a informação, nós precisamos, o primeiro passo é ter consciência do que é a doença, como se faz o diagnóstico, fazer exames para que a gente possa saber, será que eu tenho diabetes ou não? Por quê? O diabetes é uma doença silenciosa. Quando ela manifesta sintomas, é porque ela já está em curso dentro do nosso organismo. Então, não fique esperando que você vai ter muita sede, muita vontade de urinar, muito cansaço, perda de peso. Tudo isso é sintoma do diabetes. Porém, esses sintomas, muitas vezes, eles não aparecem. E o diabetes, tipo 2 principalmente, ele não aparece da noite para o dia. Ele tem ali todo um histórico de anos que ele vai se desenvolvendo quietinho dentro do organismo. E quando a pessoa faz um exame, e grande parte das pessoas fazem o exame numa campanha, uma campanha pública, alguma coisa assim, e descobre um nível muito alto do diabetes. Mas esse diabetes não começou naquele momento. Ele começou há anos atrás. Então, por isso que a gente precisa conhecer. Doutora, quando a ciência nos ensina que quando nós temos alguma doença, né, precisamos de mais energia para combater esta doença. Nosso corpo reage, liberando hormônios que dificultam a ação da insulina. Então, para quem tem diabetes, essa elevação de hormônios pode levar ao aumento na glicemia, o açúcar no sangue, e aumentar o risco de complicações agudas que conhecemos como o aumento da glicemia, né? O aumento glicêmico. Isso é muito importante, viu, gente? Então, quando há uma doença, né, o nosso organismo precisa de energia para combater essa doença. E essa energia libera hormônios. E esse hormônio, por muitas vezes, né, ele acaba aí dificultando a ação da insulina, doutor. Exatamente. E é o que acontece agora, o que acontece com o coronavírus. Né? Por que essas pessoas que têm diabetes, elas fazem parte desse grupo de risco e por que a gente tem um cuidado muito especial com essas pessoas? O diabetes, ele traz um processo inflamatório e esse processo inflamatório, ele vai dificultar essa ação da insulina cada vez mais. E há um descontrole. Então, assim, todas as pessoas que têm diabetes, elas estão no grupo de risco? Sim.
todas as pessoas que têm diabetes, elas vão ter as complicações caso desenvolva, caso se contamine com o coronavírus? Não. Aquelas pessoas que estão mantendo o seu diabetes controlado já há algum tempo, o risco dessas pessoas de desenvolver complicações, ele é menor. Agora, aquelas pessoas que estão mantendo o diabetes descompensado já há algum tempo, elas têm sim um risco muito maior de desenvolver algumas complicações caso elas se infectem pelo coronavírus. Então é muito importante neste momento que você faça tudo aquilo que é necessário para que você possa ter melhor controle da doença nesse momento. No meu canal do YouTube eu tenho vídeos onde a gente postou alguns podcasts falando da importância desse controle, como fazer esse controle em casa, para que você possa, neste momento, dar atenção ao controle do diabetes. Então, a gente tem tempo agora. Tem tempo do quê? De fazer uma atividade física, a gente tem tempo de controlar melhor a alimentação, escolher melhor os alimentos que nós vamos ingerir. Não é porque nós estamos dentro de casa que a gente precisa comer o tempo todo. Então, é um momento agora da gente olhar para a nossa saúde e falar, olha, o controle do diabetes, ele vai além de eu usar álcool gel e lavar as minhas mãos todos os momentos. Eu preciso olhar agora para mim e falar, peraí, eu preciso monitorar essa glicemia. Então, eu tenho um aparelho dentro de casa, um glicosímetro, para que eu possa monitorar essa glicemia. Eu tenho ferramentas ali que eu possa utilizar. Então, isso é importante neste momento. Monitore a sua glicemia, saiba do controle da sua glicemia para que você tenha o diabetes controlado. Não precisa se desesperar, não precisa entrar em pânico, o que precisa agora é controle. Doutora, a senhora falava há pouco sobre o exame, né? Muita gente, as pessoas não sabem que tem diabetes, mas quais os exames que podem ser realizados para o diagnóstico? Bom, o critério para o diagnóstico do diabetes, ele se baseia em 3 exames, basicamente. A glicemia de jejum, então a glicemia que eu vou fazer no laboratório, porque esse monitoramento que eu faço em casa, então uma pessoa que não tem o diagnóstico de diabetes, se fizer um exame do dedo, né, da ponta do dedo, esse exame não serve para diagnóstico. Então, eu preciso fazer no laboratório, com 8 horas de jejum. Então, a glicemia de jejum. Um outro exame que é feito, que é a glicemia 2 horas após 75 gramas de destrozol, que é um açúcar. E um outro exame que é a hemoglobina glicada. Então, se eu fizer a glicemia em jejum e ela der menor que 100, significa que está tudo normal. Se essa glicemia der entre 100 e 125, eu estou num estado de pré-diabetes. Então, é uma fase, é um estágio que antecede o diabetes. E se esse resultado der acima, maior ou igual a 126, significa então que eu tenho um diagnóstico de diabetes. E se eu fizer o exame, então, vamos dizer que eu faço o exame e esse resultado dê entre 100 e 125, nesta fase de pré-diabetes. Geralmente, quando eu faço um exame e dá nessa fase, o médico solicita que eu faça esse outro exame, que é a sobrecarga de glicose. E se 2 horas depois ela der abaixo de 140, significa que está tudo bem. Se der entre 140 e 199, significa que então confirmou o diagnóstico do pré-diabetes. Agora, se der acima de 200, maior ou igual a 200, significa então que aquela pessoa, embora ela tenha uma glicemia em jejum, que está num estágio de pré-diabetes, ela tem o diabetes. Por quê? Porque o exame de sobrecarga, ele deu acima de 200. Então, esses 2 critérios. E o terceiro critério que eu falei é da hemoglobina glicada, que é um exame que avalia o controle do diabetes dos últimos 3 meses. E esse exame, se eu fizer, ele der abaixo de 5,7, significa que está normal. Se ele der entre 5,7 e 6,4, significa que eu estou nessa fase de pré-diabetes. E se ele der maior ou igual a 6,5, significa então que eu já tenho diabetes. Então, esses são os critérios para diagnóstico do diabetes. Doutora, e como fazer a prevenção? Bom,
A prevenção, então, ela entra numa situação onde eu tenho que promover um estilo de vida mais saudável. E eu preciso fazer mudanças, principalmente mudanças de hábitos em relação ao quê? Ao consumo de certos alimentos. Então, vou falar de um alimento aqui que ele está na mesa de quase toda a população, que é o refrigerante. É algo assim extremamente prejudicial à nossa saúde. Então, eu preciso eliminar o refrigerante da minha vida. Alimentos ultraprocessados. Quanto mais processado esse alimento ele for, pior é para a minha saúde. Excesso de carboidratos. Pão, macarrão, massas, doces, tudo isso é inimigo da minha saúde. Então, o açúcar ele é extremamente prejudicial para a minha saúde. Então, quanto menos eu consumir desses alimentos, mais saúde eu terei. Prática de atividade física é fundamental. E o que a gente escuta muito? Eu não tenho tempo. Não tem tempo? Não tem tempo de ter saúde? Como assim eu não tenho tempo de ter saúde? Então, esse momento agora é um momento da gente refletir sobre isso mesmo. Será que eu não tenho tempo? Ou eu tenho tempo até demais para dar desculpas? Então, eu preciso rever. Atividade física, ele não requer grandes tempos. Eu tenho 24 horas do meu dia. Se eu tirar meia hora do meu dia para fazer uma caminhada, para eu mexer o meu corpo, agora, neste período de quarentena, eu posso fazer diversos exercícios em casa. A professora Márcia, ela gravou um vídeo, está no nosso Facebook do Diabetes Eu Cuido, onde ela mostra quais são os exercícios que a gente pode fazer em casa. Vamos fazer em casa, bota 2 cadeiras de um lado para o outro, levanta a perna, abaixa a perna. Eu faço meia horinha ali, eu coloco uma música. Isso vai me trazer um bem-estar muito grande, vai fazer com que aquela musculatura, aquele músculo, ele capte essa glicose que está no meu sangue e aí eu preciso menos da ação da insulina. Isso é extremamente importante. E eu preciso fazer exames, eu preciso saber as taxas da minha glicemia, eu preciso fazer a hemoglobina glicada a cada 3 meses, isso é fundamental. O que eu escuto também? Ai, doutora, mas eu não tenho pedido, eu não consigo fazer o exame a cada 3 meses. Consegue sim, você é a pessoa responsável pela sua saúde. Todos os laboratórios fazem exame de controle sem pedido médico. Vai até o laboratório e fala, eu tenho diabetes, eu preciso fazer a hemoglobina glicada e eu vou ter esse controle. Ô, doutor, que exame é este? É hemoglobina glicada. É só falar, eu quero fazer o exame de hemoglobina glicada. Isso é muito importante. Por quê? Para você que tem diabetes ou que você está nessa fase do pré-diabetes, é importante que você saiba como que foi os últimos 3 meses. Isso vai refletir o seu controle. Então, é muito importante você fazer exames. Isso faz parte da prevenção. Controle da obesidade. A obesidade é o principal fator de risco para desenvolver o diabetes tipo 2. Então, se eu controlo o meu peso, eu vou prevenir com certeza o diabetes. Controle da pressão arterial. Hipertensão é fator de risco para desenvolver diabetes. Pode perguntar para as pessoas que têm diabetes. A grande maioria delas tem pressão alta também. São 2 doenças que caminham juntinhos. Colesterol alto, triglicérides altos, são as dislipidemias, também favorecem o desenvolvimento do diabetes. E quem teve diabetes durante a gestação. Então, você, mamãe, que durante a gestação você desenvolveu diabetes gestacional, depois o bebê nasceu, esse diabetes ele vai desaparecer, porém, se você não voltar ao peso normal, se não mudar hábitos na alimentação, se não praticar atividade física, você pode vir a desenvolver o diabetes tipo 2. Por quê? Porque o diabetes gestacional ele é fator de risco para desenvolver o diabetes tipo 2. Então, é dessa maneira que a gente promove a prevenção do diabetes, porque depois que o diabetes se instala no nosso organismo, o que nós temos? Que prevenir as complicações dele. E prevenir complicações, ele é muito mais sério, muito mais trabalhoso do que você prevenir o diabetes. Então, o conselho que eu deixo para você, faça exames. Descubra se você está com a sua taxa de glicemia normal, se você está num processo de pré-diabetes ou se você já desenvolveu diabetes. Faça isso hoje, não deixa para amanhã, para que você possa então saber e começar hoje a cuidar da sua saúde.
Doutora, então o cuidado com o diabetes nesse cenário de pandemia, um cuidado redobrado, até porque, né, ninguém quer ir ao hospital neste momento, né? Se você tiver aí uma complicação e precisar de um atendimento, isso é muito importante, o cuidado com a diabetes. Exatamente, porque se você tem um diabetes descompensado neste momento e você procura um pronto atendimento, um pronto-socorro municipal, um hospital neste momento, você pode sim ir até lá, controlar o seu diabetes e contrair um coronavírus. Então é muito importante que a gente fique em casa, mas para isso todo o cuidado é necessário para o controle. A Organização Mundial de Saúde estima que glicemia elevada é o terceiro fator em importância da causa de mortalidade prematura, superada apenas por hipertensão arterial elevada e o uso do tabaco. O diabetes está associado a maiores taxas de hospitalizações, maior utilização dos serviços de saúde, bem como maior incidência de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, maior incidência de cegueira, de insuficiência renal, de amputações não traumáticas de membros inferiores. Você pode prever a carga que isso acarretará nos próximos anos para os serviços de saúde de todos os países, independente do seu desenvolvimento econômico. 12% do gasto de saúde do mundo é destinado a diabetes. E doença cardiovascular é a principal causa de óbito entre as pessoas com diabetes, ou seja, o infarto, sendo responsável por aproximadamente metade dos óbitos por diabetes na maioria dos países. A cada 6 segundos morre uma pessoa pelo diabetes. Então, assim, a gente precisa dar muita atenção ao diabetes. A gente precisa dar muita atenção ao controle da doença. Doutor, importante aí a atividade física e uma boa alimentação. Atividade física para tudo, gente, não só para diabetes, para controle da pressão arterial, né? Nesse momento do Covid-19, do coronavírus, importante estar com sua imunidade em dia, não é isso, doutor? Exatamente. Então, para a gente finalizar, eu vou deixar aqui para você um conselho. E conselho a gente dá para quem a gente ama. Então, aqui, da sua saúde. Permaneça na sua casa neste momento. Não saia de casa. Não é momento, se você é idoso, idosa, não é momento de ficar com netinhos no colo. Não é momento de ter a família toda reunida agora na tua casa. Pelo amor de Deus, vamos superar esse momento com saúde. Com saúde. Fique dentro de casa. Mantenha o controle da sua glicemia. Monitore as suas taxas. Pratique atividade física. Mexa o corpo. Escolha melhor os alimentos. Menos alimentos industrializados. Você está em casa, aproveite para fazer algumas receitas. Aproveite muito frutas, verduras, legumes, alimentos mais ricos em nutrientes. E elimine o refrigerante. Aproveite que você tem tempo, faça um suco de limão, faça um suco de abacaxi, faça um suco de laranja, faça sucos. Cuidado com o açúcar, porque o açúcar é inimigo da saúde. Deixo para você esses conselhos e que você tenha muita saúde, que você possa usufruir desses momentos com alegria junto à sua família e não com tristeza. É isso que eu desejo para você e para toda a sua família.